Boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente falando da palavra de Deus para você, pelas nossas redes sociais aí, pelo nosso canal no YouTube. Você aí que nos acompanha, é momento de ensino da palavra de Deus através do apóstolo San Luís, presidente do Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo aqui na cidade de Jaguariúna. Então aqui nesta tarde nós vamos aí ensinar mais um pouco da palavra de Deus e levar mais um pouco para você o conhecimento das Escrituras Sagradas, a qual o nosso Deus nos revelou. O nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou um evangelho, a qual que não é um evangelho que o homem nos entrega hoje, é um evangelho que o Senhor Jesus Cristo entregou aos seus escolhidos e apóstolos. Então nós estamos aqui hoje, nesta tarde, você aí que está entrando, nós estamos em duas redes sociais, estamos aí, já tem pessoa nos vendo aí pelo nosso Facebook, e nós estamos no canal no YouTube também aí, aonde nós vamos falar um pouco dos ensinamentos que nós recebemos da parte do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos que nomeou. A um espaço de 40 dias ele se manifestou e apareceu, dando a eles instrução a respeito que deveriam fazer, lutar pela fé e permanecer na obediência nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que um dia esteve com ele, que viveram com eles ali, partilharam do pão, partilharam da mesa, do vinho, e recebeu aí, antes de ser elevado aos céus, o Senhor entregou a eles orientação, mandamento, e disse a eles que era para eles lutar e permanecerem fiéis, até que ele voltasse a buscá-los. E o Senhor Jesus até entregou a eles o Espírito Santo, o Consolador, para os fortalecer, os animar no caminho. Tem gente aí entrando nesta tarde, nos visualizando. Já estamos aí com audiência boa. Hoje estão 3 pessoas aí nos vendo. Se você estiver aí gostando daquilo que nós temos trabalhado aqui no nosso ministério e na palavra de Deus, fique à vontade, curte, comente, compartilhe e participe conosco. Hoje nós vamos falar a respeito da sinagoga, aqueles que ensinaram dentro das sinagogas, que foram até mesmo aí orientado e alertado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus disse a eles: espancar-vos-ão dentro da sinagoga. Foram muito perseguidos dentro de igreja, onde tinha chefe da sinagoga, tinha o presidente da sinagoga, mas eles, cheios do Espírito Santo, e nomeados como apóstolos, bispos, discípulos, pregadores da palavra, entravam dentro da sinagoga. Já quero logo abrir uma oportunidade para você entender mais aqui. Se você vai dentro de uma igreja, não deixa você pregar ali, ensinar no nome do Senhor Jesus Cristo, é uma sinagoga, porque proibirão de falar dentro da sinagoga os teus discípulos, e nós que recebemos o chamado e a promessa do Senhor e de dar testemunho da sua palavra, nós não podemos ser interrompidos por ninguém. Nós fomos falar em igreja aqui, nos proibiram, até mesmo aí nos perseguiram, mas nós estamos aí com carta, mas carta da juíza para pregar. Então muitos dentro dessa sinagoga já vieram falar para mim que eu tenho que ter carta para pregar. Isso não existe. Paulo disse em Coríntios que vós sois a carta do Senhor, vós sois a carta, não escrita com tinta, mas selada no Espírito Santo. Então nós vamos tratar aqui hoje de sinagoga. O que é sinagoga? É onde se estuda a lei, aonde se prega a lei, e nós somos a nação gentílica, o povo gentil, e nós não precisamos da lei, nós não precisamos cumprir a lei, porque se alguém usa a lei, ele tem que cumprir todo o mandamento da lei, porque ele não pode transgredir nenhum mandamento da lei. Se ele transgredir um mandamento da lei, ele já foi contra a lei. E a Bíblia diz que não se deve levantar calúnia contra o seu próximo.
e na lei eles não cumprem, porque levantam calúnia. Não se deve aí até mesmo matar o seu próximo, e não cumpre a lei e matam. Mas aqui você vai aprender a palavra de Deus e o verdadeiro evangelho, que não é embasado em lei, é o evangelho da graça. Não estamos debaixo do jugo da servidão. Nós não devemos estar aí debaixo do jugo da escravidão que foi dada aí para os judeus a lei. Hoje os gentios aqui em todo o Brasil, território brasileiro, se usam lei Pentateuco, lei mosaica, a qual Moisés ali teve escrevendo, e muitos hoje estão aderindo à prática do judaísmo, se tornando prosélito, pessoas que até mesmo aí são nomeadas pelo Senhor Jesus, que aderiram à prática do judaísmo e se tornaram prosélitos. Mas aqui não, você vai aprender a Bíblia com o apóstolo São Luís, você vai aí estudar a palavra de Deus para ninguém vos enganar. Nós temos direito à salvação, e entrando dentro da sinagoga, mostrando para você como se prega a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os cristãos, que recebeu do Senhor aí a palavra que foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, um dia ele entrou dentro de uma sinagoga para disputar com gregos e judeus desobedientes. E ele, dentro dessa sinagoga, ele vai levantar com tanta ousadia e sabedoria para pregar. E muitos ali não aguentam o ensinamento que esse homem está dando dentro da sinagoga, igreja, dentro da igreja, e se levantam falsos acusadores, até mesmo Demétrio aí, que fazia nichos da deusa Diana, a venerada dos Efésios, ali na Ásia. Este homem vai incentivar não só aqueles que fabricavam nichos da deusa Diana, dos Efésios, como também vai alvoroçar a cidade inteira, para tentar parar o baixinho Paulo, que estava aí mostrando pelas escrituras sagradas que o Cristo era o Messias prometido, que o povo estava errando, que o povo estava aí rejeitando o Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai entrar dentro da sinagoga, dentro da igreja. Esse homem tinha ousadia para falar a palavra do Senhor e pregar o evangelho do Senhor, que ele pregava com tanta sabedoria e eloquência, a qual muitos não conseguiam entender e resistir à sabedoria que ele ensinava. E ele ali, nesta cidade, depois de ter passado pela cidade de Coríntio, ali pregando a palavra do Senhor e convertendo judeus, gregos, até mesmo sacerdotes, eles se converteram ao evangelho que Paulo pregava. Sacerdotes aí judeus se converteram ao evangelho que Paulo pregava. E Paulo está aí a caminho da terceira viagem missionária dele, a qual o Senhor prometera a ele e designou para levar a sua palavra na cidade de Efésio. Ele e Apolo, que era um homem poderoso nas escrituras, um homem muito eloquente na sua oratória, um homem aí que esteve até mesmo aí levando o batismo de João Batista, porque só conhecia o batismo do João Batista. E esse homem chamado Apolo, ele vai ouvir as pregações do apóstolo Paulo e ele vai se converter a Senhor Jesus Cristo. Ele vai aceitar a fé no Senhor Jesus Cristo e vai começar a pregar também dentro de sinagoga. Porém, os chefes da sinagoga, os principais da sinagoga não aceitam, não aceita a pregação desses apóstolos, renunciam e repudiam os ensinamentos dele, e até mesmo são aí acusados pelos povos que estão aí participando da sinagoga de incentivar o povo ao erro, induzir ao erro, fazendo um alvoroço na cidade. Mas o baixinho Paulo, influenciado, cheio do Espírito Santo, ele vai exortar que nos importa entrar no reino dos céus debaixo de prova e aflições e perseguições
e tribulações. Ele vai exortar Apolo a permanecer e lutar na fé. Ele vai exortar Timóteo, Tito, a permanecer e lutar pela salvação vindoura, a qual Cristo revelou a ele, a qual Cristo entregou. Nós vemos hoje e entendemos hoje que muitos estão aderindo a prática do judaísmo. Por que, apóstolo São Luís? Porque muitos querem pregar lei, quer que você obedeça, quer que você sacrifique, quer que você aí cumpra a lei, porém a lei foi dada aos judeus, não a nós, gentil. E o evangelho que se prega hoje em muitas denominações, convenções, em muitas igrejas, em muitos templos religiosos, é o que? É o evangelho da lei, é o evangelho que está baseado em lei do Velho Testamento. Não se prega o evangelho de Jesus lá, porque é entrar uma testemunha do Senhor Jesus Cristo ali dentro e falar. Eles proíbem, cala, ameaça, até mesmo aí agride as testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Lembra-se de Pedro, que Pedro foi proibido de falar no nome de Jesus. Ameaçaram Pedro, perseguiram Pedro, açoitaram Pedro, aprisionaram Pedro. Por quê? Porque ele liberou uma cura a um homem que estava na Porta Formosa, mendigando. Pedro e João vai entrar ali, e este homem que está ali mendigando à beira da porta chamada Formosa, ele vai olhar e fixar os olhos em Pedro e João e pedir uma esmola. Pedro vai dizer: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Depois dessa libertação deste homem, deste benefício feito pela testemunha do Senhor Jesus Cristo, libertando ele desta prisão que era a paralisia, que era mendigar a porta do templo Formosa, entraram dentro do templo, entraram aí até mesmo com aquele homem que estava paralítico, leso dos pés, entrando dentro do templo a liderança religiosa, os sacerdotes religiosos, ameaçaram, agrediram e aprisionaram Pedro e João. Foram presos por liberar uma cura a um homem que estava aí sofrendo e mendigando. O evangelho do Senhor Jesus Cristo foi interrompido ali pela liderança dos sacerdotes, pelos judeus, de pregar dentro do templo e ensinar. Não vos ensinei mais no nome de Jesus, não vos ensinei mais no templo no nome do Senhor Jesus. Então, dentro desses templos, repare você, observe você, que muitos ali não pregam o evangelho de Jesus. Não se prega de Pedro, não se prega aí, até mesmo dos apóstolos que sofreram com o Senhor Jesus Cristo. Não se prega o evangelho genuíno. Muitos se afastaram do evangelho. Muitos aí introduziram heresias, introduziram aí falsos ensinamentos, doutrina satânica, estão aprisionando o povo e maltratando o povo de Deus, e enganando o povo de Deus, e levando o povo aí ao erro e à mentira. Mas nós estamos aqui, somos testemunha do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele tem nos feito, daquilo que Ele tem nos ensinado, e nós não devemos ficar calados. E é por isso que nós estamos aqui, porque dentro de igreja, dentro de lugares, sinagogas, nos proibiram de pregar e levar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas se lá é a casa de Deus, aonde dizem que falam que é a morada de Deus, nos proíbem de pregar e levar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para mostrar para você que lá não se ensina ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Lá é um evangelho embasado em lei, em dízimo, aonde muitos estão aí induzindo o povo ao erro, à mentira, que estão aí até mesmo levando pessoas ao inferno por não conhecer o caminho. Blasfemos
e estão blasfemando do caminho do Senhor e levando muitas pessoas ao erro, à mentira. Quando Paulo e Apolo esteve ali na cidade, em Efésio, em Coríntio, ali em outras cidades que eles percorreram, eles entravam dentro da sinagoga, eles entravam ali para ensinar ao povo e mostrar nas escrituras sagradas que eles estavam errados. Porém, os chefes, os príncipes da sinagoga os ameaçava, os perseguia, os açoitava e os acusavam de falso testemunho. Se você quer ver só, ali quando Paulo esteve na sinagoga, que o chefe, o presidente da sinagoga era Jason, um homem que até mesmo morava na sinagoga, ele escondeu Paulo, guardou Paulo em sua casa, e os judeus desobedientes, os judeus que estavam a perseguir Paulo, eles foram até a casa de Jason, levaram ali perseguição, levaram ali a falsas acusação contra a casa de Jason, para querer catar Paulo. Paulo teve que fugir, se esconder. Por quê? Porque muitos estavam perseguindo Paulo por causa do caminho. Veja bem, você que entra dentro de uma igreja, você que está aí numa convenção, está aí numa religião, você é perseguido lá dentro porque você tem o caminho, você aí tem a palavra, e perseguiam Paulo por causa da palavra. A palavra traz perseguição, e muitos não querem que você abra a sua boca e pronuncie palavras e pregue palavras. Por quê? Porque você vai abrir os olhos do cego. Você vai abrir os olhos do cego, o ouvido do surdo, e ele vai começar a entender a palavra, ele vai começar a entender e ver as maravilhas de Deus e os erros aonde muitos estão levando. Então eles querem ameaçar, nos perseguir, nos maltratar, para não falar mais do caminho do Senhor, para abrir os olhos das pessoas que estão cegas dentro desta sinagoga, porque libertando o povo da escravidão, tirando o povo da cegueira, da surdez, vai começar a cair o lucro e vai começar a ter perda. Ali quando Paulo estava na cidade de Filipos, juntamente com Silvino, você está nos ouvindo aí nessa tarde, está nos vendo, quando eles estiveram na cidade de Filipos, Silvino, que era Silas, Paulo, que era Saulo de Tarso, eles estavam orando, indo à beira do riacho orar, e tinha uma mulher com espírito de adivinhação, e esta mulher dava grandes lucros aos seus senhores. Porém, Paulo vai repreender esse espírito de enganação, que é o espírito de adivinhar. Paulo repreende esse espírito de adivinhação e tira esse espírito de adivinhação desta mulher. E os senhores dela vê que começaram a perder o lucro. E disseram: ameacemos esses homens, e perseguiremos e açoitaremos, para que não mais fala no nome de Jesus. Quando começa a cair o lucro, sofrer perda, os líderes, as lideranças começam a perseguir as testemunhas de Jesus. Os fariseus que estão dentro dessas casas, dentro dessa sinagoga, é a primeira sinagoga em Jerusalém, é a segunda sinagoga, foi criada por Esdras, e a primeira sinagoga a pregar o Evangelho da Graça é aqui em Jaguariúna com o apóstolo São Luís. É a sinagoga libertos da lei e pregando a graça. Sabe por que muitos me perseguem, querido, você que está nos vendo? Muitos nos ameaçam porque eu sou testemunha de Jesus e prego o Evangelho de Jesus, que não é embasado em lei, é em graça. Então, quando se perde o lucro dentro da sinagoga, os senhores começam aí a perseguir as testemunhas, açoitar as testemunhas e maltratar os discípulos do Senhor Jesus. Você vê que Paulo, ele sofreu ali
nas mãos destes senhores que tinha esta mulher com espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro, e quando eles sofrem perdas, ameaçam, açoitas, levam preso. Paulo esteve preso na cidade de Filipos, depois de liberar a cura, a libertação desta mulher com espírito de adivinhação. Como é que você vai entender a palavra de Deus, se eles são de Deus, dizem que são testemunha do Senhor? Quando uma pessoa é curada, liberta, restaurada a saúde, em vez deles se alegrarem, eles ficam furiosos, cheios de ira, e começam a perseguir. Se eles são de Deus, eles não deveriam se alegrar com este milagre. Eles deveriam ficar alegres pelo milagre. Se são de Deus, eles têm que se alegrar com as testemunhas e os milagres feitos, as obras feitas por Deus, mas eles não glorificam a Deus pelas obras. Eles não glorificam a Deus pela a cura e a libertação, porque querem escravizar o povo, enganar o povo, mentir para o povo, levar o povo à queda, ao erro, e deixa o povo cego, aleijado, enfermo. A Bíblia diz que quem está debaixo da lei é amaldiçoado e maldito. Eu prego aqui na cidade de Jaguariúna, em praça pública, e nós sempre pregamos aqui, muitos chamam a lei, mas se nós transgredisse alguma lei, nós estaríamos presos. Porém, nós não transgredimos lei. A lei serve, se alguém usar ela, veridicamente, legitimamente. Porém, o evangelho não é crime no Brasil. O evangelho pode se pregar, pode se falar, pode se levar a palavra do Senhor àqueles que estão precisando. Mas muitos não querem deixar a gente pregar porque não quer ver o povo abençoado.